Você deve estar sabendo sobre o fim da jornada 6 por 1. Mas você sabe exatamente tudo que está rolando nos bastidores a respeito desse projeto que está em votação? Se você quer saber tudo a respeito desse assunto, vem comigo até o final desse vídeo, porque agora você vai conhecer todos os detalhes a respeito desse projeto que no momento está em votação para o fim da escala 6 por 1. Então vem com o Jay. Tepedino, que é advogado trabalhista, mestre em Direito do Trabalho pela Escola Superior da Advocacia. Solon, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Começo perguntando o seguinte. O deputado falou que o governo poderia fazer essa mudança por decreto, né? Ele não detalha ali, mas por vias infraconstitucionais, efetivamente. Primeira pergunta, então, é essa. Do ponto de vista técnico-jurídico, essa mudança ela tem que vir, de fato, por uma PEC para uma alteração na própria Constituição. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Solon. Bem, Léo, primeiramente agradecer a vocês pelo convite e tentar debater essa questão, principalmente no aspecto técnico, não tão político, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, principalmente de natureza política dessa decisão, mas, enfim, eu acho importante que a gente debata isso de uma forma técnica e a gente só vai conseguir, né, vislumbrar o caminho disso na prática. Eu acho que tem que ser através de PEC, tendo em vista a mudança na Constituição. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é evidente, o deputado falou em algumas situações que nós realmente precisamos ter cuidado, principalmente com relação ao empregador, com as novas despesas, com isso aí, você ter menos um dia de trabalho representa quase 30%, 40%, né, do labor durante a semana. Então, realmente, é um aspecto a ser pensado em relação à economia do país. Agora, há um outro lado também, né, que dos princípios trabalhistas, do princípio do equilíbrio, né, em relação aos empregados, que a gente tem que olhar também. Eu não vejo com maus olhos, não vejo, sinceramente, a princípio, essa mudança na jornada de trabalho, né? Mantendo-se a jornada de 8 horas diárias, mas diminuindo para 36 semanais, tirando um dia, né? Ficando a jornada de 4 por 3, né? Tirando um dia do trabalho. Agora, é evidente que tem os dois lados, né? Tem o lado do empregador, que está olhando a situação com preocupação natural, porque você ter essa jornada diminuída, ela preocupa no aspecto econômico, mas, naturalmente, os empregados também olham com bons olhos, olham com os olhos de equilíbrio na justiça, olham com uma proposta de você ter uma maior, vislumbra uma maior equidade na relação de trabalho entre empregador e empregado. Então, eu acho que a gente opinar a questão técnica, a gente vai conseguir um pouco mais à frente, caso seja ultrapassado todas essas primeiras questões e realmente acontecendo, a gente vai vislumbrar aos poucos como é que isso vai ficar na parte do dia a dia, na parte técnica. Muito bem. A pergunta que eu te faço, Solon, você como especialista no tema, é o seguinte. O trabalhador brasileiro trabalha muito porque a gente vê outros países que têm uma certa distensão em relação a esse tema. É claro que, mais uma vez, tem uma série de considerações a fazer. A gente evoluiu muito em relação à justiça trabalhista, se a gente pensar no sentido do que era o trabalho no passado, em séculos passados, por exemplo. Mas, pela tua experiência, a partir de um direito comparado, brasileiros trabalham muito? Tem horas excessivas de trabalho? Eu acredito que a gente tenha uma jornada extenuante, e não é só isso, a gente ultrapassa. Os nossos empregados, na sua grande maioria, exercem atividades que necessitam ultrapassar a jornada diária, a jornada semanal. Eu vejo que no nosso país a gente ainda tem trabalho análogo à escravidão. Eu ainda vejo trabalhadores trabalharem 12, 13, 14 horas por dia, sem o maior equilíbrio, sem ter um equilíbrio, sem ter uma relação razoável
entre empregado e empregador. Eu acho, sim, que no nosso país a grande maioria, né, é evidente que a gente não pode falar de um todo, mas a gente fala principalmente da classe D e E, que muitos não conhecem seus direitos, ultrapassando suas jornadas, sim. Né? Muitos trabalham com jornada extenuante de trabalho, e a gente ainda se depara, Léo, com trabalhos análogos à escravidão, né? Em situações, principalmente norte e nordeste, a gente vê trabalhadores trabalhando acima da sua jornada contratual. Infelizmente, a gente ainda se depara com essas situações. Muito bem. Claro que vai ter um enfrentamento jurídico, um debate político no Congresso, um enfrentamento político. Também aí uma discussão jurídica, efetivamente. É por isso que a gente conta contigo aqui nessa área para acompanhar. Digo isso porque espero encontrá-lo em outros momentos aqui com a gente no Poder Expresso. Muito obrigado. Obrigado, Léo, nossos ouvintes. E é importante a gente destacar que essa questão política, assim, deve ser debatida preliminarmente para verificar se esses avanços vão ser positivos ou não. É uma ampla discussão ainda, né, que se pressupõe uma discussão política anterior à questão técnica, para que depois, sim, ultrapassada a questão política, a gente verifique com mais cautela a questão técnica dessa modificação da escala de trabalho.